Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Eu sou o pastor Varley e o objetivo deste canal é abençoar a sua vida e transmitir, compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse texto que nós iremos compartilhar, ele já está em áudio e você pode ouvir, tá bom? Então assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E qual é o nosso tema? Negar-se a si mesmo, discipulado, interioridade e cura da alma. A nossa linguagem aqui, ela vai ter um tom terapêutico e psicanalítico, mas é claro, mantendo a fidelidade bíblica, a profundidade teológica e o cuidado pastoral, mas dialogando com a interioridade, o inconsciente, as carências afetivas e os mecanismos de defesa, sem psicologizar excessivamente o texto. Então vamos lá. Embora todo cristão evangélico conheça o chamado de Jesus para negar-se a si mesmo, a experiência mostra que saber não significa conseguir. O eu que Jesus nos chama a negar não é apenas racional e consciente. Ele é formado por camadas profundas da alma, histórias não resolvidas, carências afetivas, padrões emocionais, medos primitivos e mecanismos inconscientes de autoproteção. Então Jesus não fala a sujeitos plenamente integrados, mas a pessoas em processo, como eu e você e como os discípulos que ele chamou. O discipulado, portanto, não é apenas um exercício de obediência externa, mas um caminho de integração interior, no qual a graça alcança aquilo que muitas vezes escapa à nossa consciência. John Stott observa que a cruz não apenas redefine nossa relação com Deus, mas também com nós mesmos. Negar-se a si mesmo é permitir que Cristo confronte o falso centro da identidade. Então, o nosso primeiro ponto aqui é o chamado ao discipulado e a verdade sobre o sujeito humano. Diz o texto no versículo 3, Jesus dizia a todos. Então, observem que o chamado de Jesus não exclui quem é emocionalmente frágil, ambivalente ou ferido. Pelo contrário, ele chama pessoas divididas internamente. Então, Jesus falava a todos, sem exceções. N.T. Wright afirma que seguir Jesus é entrar numa nova narrativa, onde Deus está reconstruindo o ser humano a partir do interior. Então, na perspectiva terapêutica, isso significa reconhecer que ninguém chega inteiro ao discipulado. Chegamos como somos, com conflitos, defesas e contradições. Então, nosso segundo ponto aqui é negar-se a si mesmo, confronto com o ego ferido. Negue-se a si mesmo, está lá ainda no verso 3. Negar-se não é rejeitar o self, mas confrontar o ego ferido que se tornou o centro regulador da vida. Muitas escolhas que fizemos ou que fazemos não são espiritualmente neutras. São tentativas inconscientes de suprir carências, evitar dor ou garantir aceitação. Karl Barth afirma que o pecado fundamental é a curvatura do ser humano sobre si mesmo. Em termos terapêuticos, poderíamos dizer, o eu passa a existir em função da autopreservação e não da comunhão. Então, negar-se é permitir que Cristo desloque o ego do lugar de absoluto e ocupe o centro, trazendo verdade, segurança e identidade. 3. A cruz diária como processo terapêutico espiritual. Tome diariamente a sua cruz, ainda no verso 23. Então, a cruz diária não é apenas sofrimento imposto de fora, mas o encontro contínuo com aquilo que resiste à
transformação. Ela não manifesta quando o Espírito Santo toca padrões emocionais repetitivos, como controle, perfeccionismo, fuga, negação, dependência de aprovação. Então, ela se manifesta quando o Espírito Santo toca nesses padrões emocionais que se repetem. Dietrich Bonhoeffer lembra que o discipulado não acontece em grandes gestos heróicos, mas na obediência silenciosa e repetida. Do ponto de vista terapêutico, tomar a cruz diariamente é tolerar o desconforto da verdade sem recorrer a antigos mecanismos de defesa. Pense nisso, nessa verdade. Então, perder a vida é o nosso quarto ponto. A desconstrução dos falsos eus. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Agora no verso 24. Muitas vezes tentamos salvar a vida sustentando identidades construídas para sobreviver. O eu forte, o eu religioso, ou o eu eficiente, ou o eu agradável. Jesus chama isso de perda porque esses eus nos afastam da vida autêntica. Agostinho de Hipona descreve o coração humano como desordenado quando busca repouso fora de Deus. Perder a vida por Cristo é permitir que os falsos eus sejam desmontados para que o verdadeiro eu emerja. Quinto ponto. Ganhar o mundo e perder-se. Dissociação espiritual, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro. Verso 25. Jesus denuncia uma forma de dissociação. Sucesso externo coexistindo com vazio interno. É o que a gente mais vê. Então é possível cumprir funções religiosas, sociais e familiares e ainda assim estar desconectado de si mesmo e de Deus. John Stott afirma que o Evangelho não produz apenas desempenho moral, mas transformação do coração. Sem isso, a fé se torna um sistema de defesa espiritual. E o nosso sexto ponto, vergonha, identidade e exposição. Se alguém se envergonhar de mim, verso 26, a vergonha é uma das forças psíquicas mais poderosas. Muitas vezes, escondemos nossa fé não por convicção teológica, mas por medo da rejeição. Confessar Cristo é permitir que nossa identidade seja ancorada nele e não no olhar do outro. Então, Charles Hodge observa que a confissão de Cristo envolve submissão total da identidade ao seu senhorio. Nosso sétimo ponto. O reino de Deus como integração interior. Ver o reino de Deus. Verso 27. O reino de Deus começa quando Deus governa o interior do ser humano. Ele integra a mente, emoções, vontades sob a graça. N. Tiorati destaca que o reino se manifesta quando Deus restaura sua imagem no ser humano, reorganizando seus afetos e desejos. Então, qual a aplicação terapêutica e pastoral para mim e para você? Negar-se é um processo de cura, não de violência contra si mesmo. O Espírito Santo atua também no inconsciente. E aqui eu digo que a santificação, ela começa no nosso inconsciente. É lá que estão os gatilhos mentais que tentam sabotar a nossa vida com Deus. Então o Espírito Santo atua lá no nosso inconsciente, nos tornando novas criaturas. O discipulado envolve tempo, graça e verdade. A cruz, ela não destrói o eu, ela o redime. Glória a Deus. Então, qual é a nossa conclusão? Jesus não nos chama a negar nossa humanidade, mas a permitir que ela seja curada. O discipulado é o caminho pelo qual o falso eu morre e o verdadeiro eu, escondido em Cristo, nasce. É a nova criatura em Cristo Jesus. Então, seguir Jesus é o processo pelo qual Deus nos devolve a nós mesmos. Aleluia.
Então, diante de tudo que nós ouvimos aqui, de tudo que o Espírito Santo falou ao nosso coração, biblicamente, teologicamente e terapeuticamente, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito possa estar integrado, saudável, para servir ao Senhor. E que possamos passar por esse processo de negação do eu, não de anulação do eu. Negar-se aqui não é se anular, mas é ser redimido pelo Senhor para cumprir o chamado e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É permitir que Jesus passe a atuar através do Espírito Santo em nossas vidas, para que o chamado e o propósito sejam cumpridos. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, traz à luz aquilo que ainda governa nosso interior, sem que percebamos. Visita nossas memórias, nossas carências e nossos medos. Desloca o ego ferido do centro e estabelece teu reino dentro de nós. Ensina-nos a tomar a cruz com verdade, a suportar o desconforto da transformação e a confiar que tua graça cura aquilo que tua verdade revela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, que o Espírito Santo nos ajude, que a gente possa permitir que Ele desative todos os gatilhos que estão em nosso consciente, para nos impedir de ser governados pelo Senhor, para nos impedir de fazer a vontade do Senhor, para que possamos, rendidos ao Senhor, prostrados diante dEle, servi-lo com alegria e anunciar o Evangelho da salvação, cumprir com o nosso propósito. Então, aquele que quer ir após mim de Jesus precisa negar-se a si mesmo. Essa é a condição para seguir a Jesus, é negar-se a si mesmo, ser o que Ele nos chamou para ser. Então, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é abençoar a sua vida e transmitir a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.